E aí, vamos estudar a lição? Segunda-feira chegou, dia 2 de março. Que bom ter a sua companhia aqui analisando esse super conteúdo da lição da Escola Sabatina. Hoje nós vamos falar sobre o tema enraizados e crescendo em Cristo. Eu aproveito para te fazer uma pergunta que está na modinha. Você é raiz ou você é Nutella? Ei, enraizados em Cristo significa que o crente tem que ser raiz e enraizado em Cristo. E o conteúdo hoje está bem legal porque Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículo 6, fala da nossa necessidade de permanecermos em Cristo, enraizados nele, por isso o termo aí que está sendo utilizado nesse momento. Você está permanecendo em Cristo, porque não basta apenas aceitá-lo. Eu aceitei a Jesus. A pergunta é, você permanece nele? Uma vez que você o aceita, você precisa permanecer nele todos os dias. E isto chamamos de comunhão. Você tem permanecido em Cristo com tal intensidade ao ponto de dizer, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso significa estar enraizado em Cristo. O Salmo capítulo 1 fala exatamente sobre isso. Bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Agora se liga. Ele será plantado como uma árvore. Opa, olha aí, o crente sendo chamado de árvore. Não significa que você seja cara de pau, mas você é uma árvore plantada, enraizada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o fruto, as folhagens não murcham e tudo quanto fizer prosperará. Eu sou apaixonado pelo Salmo 1, o seu conteúdo é significativo. Mas essa noção do crente como uma árvore, como uma planta, não é nova não. Você observa no Isaías capítulo 61, versículo 3, nós somos chamados de árvores de justiça, plantação do Senhor. E se você for um pouco mais adiante em Mateus capítulo 3, verso 10, você se recorda quando Jesus disse, a árvore que não der fruto deve ser cortada e lançada ao fogo. Falando de quê? Falando dos judeus que não produzem frutos e tal, aquela coisa toda. E aquele que diz seguir a Jesus e não produz frutos, significa que tem alguma coisa errada nesse seguir aí. Esse seguir não está corretamente administrado. Você observa lá em Lucas capítulo 8, verso 11 a 15, a parábola do semeador. A semente é a palavra. E a palavra cai num solo fértil que cresce, germinando assim, produzindo inclusive frutos como processo deste crescimento. Ou seja, nós nos tornamos árvores uma vez que recebemos por semente a palavra de Deus. E ainda você tem 1 Coríntios capítulo 3, verso 6, quando Paulo diz, eu plantei, né? Apolo regou, eu plantei, ou seja, novamente a figura de linguagem da planta ilustrando os crentes, os membros da igreja. Então, a charada já está claramente revelada. Nós somos árvores e precisamos estarmos enraizados em Jesus, bebendo da água da fonte da vida que é o nosso Cristo. Agora, o problema é quando nos tornamos plantas artificiais. Aí não dá, né? Você parece, mas não é. Você já se confundiu achando que uma planta artificial era uma planta natural? Eu já me confundi diversas vezes. Tamanha qualidade da planta artificial, você olha e fala, nossa, mas parece de verdade. E algumas frutas artificiais que parecem de verdade, já tentou morder alguma delas? Pagou esse mico não, né? Pois é, parece, mas não é. Você não pode, como crente, ser uma árvore artificial, uma planta artificial. Você precisa ser verdadeiro. Caso contrário, você já sabe que você pode até enganar um ou outro que pensa que você é verdadeiro quando você é artificial. Mas você não pode enganar o Criador, que é especialista nas plantas que ele cria. Ele sabe o que é verdadeiro e o que é artificial. Ei, que eu e você estejamos enraizados em Cristo, vivendo desta forma um processo de crescimento constante em Cristo, que as nossas raízes estejam de fato em Jesus e que o seu crescimento não seja artificial,
seja natural como resultado de estar perto dele. Paulo está incentivando a igreja aos Colossenses para estar enraizadas em Cristo. E eles estão aí absorvendo conceitos de falsos mestres, se enraizando em adoração com anjos, se enraizando em tradições, em circuncisão. E Paulo está dizendo, temos que buscar crescer em Cristo. E o capítulo 2 está sendo desenvolvido em cima dentro deste contexto. E você precisa entender esse contexto para compreender o texto que estudaremos nos dias seguintes. Ora comigo. Pai querido, que nossas raízes verdadeiramente estejam em Jesus e que possamos nos alimentar do Senhor dia e noite e que o fruto seja apenas o resultado natural de estarmos na Tua presença. Em nome de Cristo, amém.